Vejo ataques de pânico, transtornos de ansiedade, frequentemente causados pela comida que estamos consumindo. O que você diria serem 3 alimentos que deveríamos nos afastar para aumentar nossa felicidade e também a nossa saúde mental? Isso não é difícil. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis. Qual é o papel da comida na saúde mental, na sua opinião? Exatamente. Lewis, estamos em uma crise de saúde mental, estamos em uma crise imunológica, estamos em uma crise alimentar. Nós estamos em uma crise social como nunca vimos em nossa vida. Talvez nos anos 60 tinha sido um pouco tumultuado. Eu estava vivo naquela época, mas tinha apenas 8 anos. Eu acredito que o que aconteceu é que ficamos tão confusos sobre o que comer e nossa dieta mudou tanto que isso está causando muitas doenças crônicas e a maioria das pessoas não compreende a ligação entre comida e humor. Então, em relação à sua pergunta, como a comida afeta nosso cérebro? Bem, escrevi um livro há cerca de 13 anos chamado The Ultra Mind Solution, sobre como o corpo afeta a mente. Normalmente conhecemos o efeito mente-corpo, que é real, mas também está acontecendo na direção oposta. O que acontece é que a comida é provavelmente o maior causador de disfunção no cérebro quando se trata de humor, comportamento, atenção e memória. E isso não é apenas hipotético. Mas existe um departamento inteiro, por exemplo, em Harvard, de psiquiatria nutricional. Existe um departamento inteiro em Stanford de psiquiatria metabólica. Eu já tive ambos em meu podcast, The Doctor's Pharmacy. Os médicos dessas instituições que falam sobre o papel da comida no cérebro e no humor. Vemos depressão, ansiedade, irritabilidade, estresse. Acontece que quando você come a dieta americana, também conhecida como dieta triste, essa dieta americana padrão, as pessoas estão prejudicando seus cérebros de maneiras que criam inflamação no cérebro. Agora, sabemos que muitas vezes a doença mental é um cérebro inflamado. Quando você se corta, fica com infecção, fica vermelho, quente, dolorido, inflamado. Se você torcer o tornozelo, fica dolorido. Se você tem dor de garganta, fica dolorido e vermelho. Quando o seu cérebro está inflamado, ele não dói. A única maneira que seu cérebro sabe como dizer ai é deprimido, ansioso, com raiva, irritado ou ter consequências ainda mais graves. Então, a comida que estamos comendo, predominantemente o açúcar e amido e ingredientes processados, aditivos, a falta de gorduras boas, a predominância de gorduras ruins e óleos refinados, o esgotamento de nutrientes em nossa dieta, quero dizer, 95% de nós provavelmente é deficiente em ácidos graxos, ômega 3, mais de 90% dos americanos são deficientes em um ou mais nutrientes no nível mínimo para evitar a deficiência, e todos desempenham um papel no humor como o folato. O magnésio é incrível para a ansiedade. Ferro, zinco, vitamina D, todos esses desempenham um papel na função cerebral. E você ouve falar sobre tristeza de inverno, isso é por causa da falta de vitamina D. Portanto, sabemos sobre essa conexão íntima entre comida e humor, e o estado nutricional e humor e os ensaios clínicos têm sido realmente impressionantes, mostrando que pessoas que seguem uma dieta de alimentos integrais e eliminam o lixo podem realmente se livrar da depressão. Vejo ataques de pânico, transtornos de ansiedade, frequentemente causados pela comida que estamos comendo. Apenas como exemplo, quando você come açúcar ou amido, seus níveis de cortisol aumentam, que é o hormônio do estresse. Sua adrenalina aumenta. Então, se comer um bagel ou um cookie, seu corpo literalmente tem a mesma reação, como se estivesse fugindo de um tigre dentes de sabre. Uau! E isso pode criar ansiedade. Internamente, um pico de insulina. Internamente. Quero dizer, você pode estar completamente bem e calmo e dar 5 respirações profundas antes de sua refeição. Mas comer toda essa porcaria, seu cérebro vai sentir. Então, o que acontece com o cérebro quando você está comendo um bagel, um sorvete ou qualquer coisa assim? Isso vai para o seu intestino e se envia sinais para o cérebro, então começa... O que é que acontece, né? Se inflama naquele momento, leva para inflamar alguma coisa? Sim. Como é que faz? Então, uma série de coisas que acontecem quando você come principalmente amido e açúcar. Isso é 60% da nossa dieta, certo? São alimentos ultraprocessados. São os principais ingredientes de milho, farinha e açúcar que estão em tudo. O que acontece é que você tem esse pico de açúcar no sangue, que então cria um pico de insulina. Ao mesmo tempo, você tem um pico imediato de cortisol e adrenalina. Essa é a primeira fase de resposta. Claro, isso afeta seu fígado e desregula seu colesterol e tudo mais, mas o que acontece aqui é ainda mais preocupante. Isso direciona o combustível disponível em sua corrente sanguínea de toda a comida que você comeu, açúcar e amido, a quaisquer gorduras ruins, direcionado isso para as células de gordura. É um caminho de sentido único para suas células de gordura, chamadas adipócitos, ao redor da sua barriga. Aquelas células de gordura abdominal. Essas células de gordura, por sua vez, criam uma série de substâncias químicas, como centenas de substâncias químicas, hormônios,
marcadores inflamatórios e mensageiros e neurotransmissores. É interessante, não é apenas como segurar suas calças. A gordura ali, ela está fazendo coisas. E quando você come dessa maneira, isso aumenta a fome. Armazena gordura, desliga seu metabolismo e literalmente diminui seu metabolismo. E ainda pior, prende as células de gordura para que a gordura não possa sair. É como um torniquete de sentido único, só pode entrar. E além disso, libera todas essas moléculas mensageiras inflamatórias. Chamamos de adipocitocinas. Elas vão para o seu cérebro e criam inflamação no cérebro. É um efeito descendente de nosso hábito crônico de comer dessa maneira. Se você comer um bagel ou um biscoito, não vai te matar, certo? Certo. Mas se você está constantemente comendo essas coisas, e estamos falando que o americano médio come quase meio quilo de farinha e açúcar por dia. Uau. Meio quilo. Como 69 quilos de açúcar e 60 quilos de farinha. Você soma isso e é... Eu sei que não estou comendo muito, você não está, então muitas pessoas estão compensando a diferença. Certo, é. Então, comida afeta o seu humor, com certeza. Sim, não apenas isso, e até mesmo foi impressionante. Eu não sei se você teve David Perlmutter no programa, mas ele escreveu um livro chamado A Limpeza da Mente, e realmente fala sobre o que acontece com o cérebro quando você não come alimentos integrais reais e come demais daquela dieta americana que todos nós estamos comendo. Isso desconecta o lobo frontal da amígdala. Agora, o que isso significa? O lobo frontal é o adulto na sala. É como se você pensasse em dar um soco naquele cara, mas então diz, melhor não, certo? Certo, é. É um adulto na sala, que é o seu eu superior. A amígdala é o seu cérebro reptiliano, é o seu cérebro de lagarto. Vai apenas correr, lutar ou fugir. E o que acontece é, literalmente, fisiologicamente, essas partes do cérebro estão conectadas, mas quando você come porcarias, elas se desconectam. Então você está constantemente reagindo a partir da sua amígdala, sem o adulto na sala. É por isso que vemos esse nível de divisão e ódio. Quero dizer, apenas toda a agitação que estamos vendo na sociedade agora. Eu acredito que uma parte disso tem a ver com nossos cérebros sendo constantemente acionados por esse insulto reptiliano que está impulsionando a mudança de comportamento. E olhamos para o fato de outros dados para apoiar. Não é apenas a teoria. Nas prisões, se você der comida saudável aos prisioneiros, substituindo toda a porcaria que eles comem nas prisões, que é bastante ruim, há uma redução de 56% nos crimes violentos nas prisões. Uau. Se você adicionar um multivitamínico, é uma redução de 80%. Para com Se isso. você olhar para as crianças, e isso é em centro de detenção juvenil, então eles fizeram ensaios clínicos, porque as pessoas estão trancadas. É um estudo ótimo. Agora, esse tipo de estudo é difícil de fazer, porque na maioria das vezes somos seres humanos livres, que não se comportam realmente, farão o que quiserem e não seguirão o mesmo protocolo. Quando você está trancado, você come o que recebe, certo? O ambiente é o mesmo para todos, né? Todas essas coisas. Isso. E pegaram essas crianças, e essas crianças eram disruptivas, violentas, agressivas, positivas, suicidas. Ao melhorar a alimentação delas e dando-lhes alimentos integrais, houve uma redução de 91% em todo o comportamento violento, ou positivo, necessidade de contenção, suicídio diminuiu, quero dizer, é a terceira principal causa de morte nessa faixa etária, diminuiu 100%, nenhum suicídio. Uau. Portanto, você vê esses dados incríveis que vêm do entendimento da psiquiatria nutricional e sabe... Espere um minuto, talvez parte dos problemas da nossa sociedade tenha a ver não apenas com os problemas de obesidade e as doenças crônicas e o fato de que a Covid encontrou um laboratório perfeito para se espalhar na América, porque também estamos pouco saudáveis e nossos sistemas imunológicos estão tão debilitados por causa de nossa dieta, mas também levou a essa incrível desordem de nosso cérebro e nosso humor e nosso comportamento que estamos vendo desenfreados na sociedade hoje em dia. O que você diria serem os 3 alimentos que todos nós deveríamos nos afastar para aumentar nossa felicidade e nossa saúde mental? Isso não é difícil. Quero dizer, no meu livro A Dieta Pegan, chamada A Dieta Pegan, 21 princípios para voltar a ser saudável no mundo nutricionalmente confuso. E é realmente prático, e há um monte de etapas no final, mas acho que os verdadeiros perigos são um xarope de milho com alto teor de frutose, porque qualquer coisa com xarope de milho com alto teor de frutose, quase por definição, é um alimento altamente processado, que vem com todos os tipos de outras porcarias ruins. Portanto, se você estiver lendo rótulos, se você apenas eliminar isso, seria como o número 1. É o número 1. 2 seriam as gorduras trans, gorduras hidrogenadas, que... Em quais alimentos estão presentes? É em processados, embalados? Gorduras hidrogenadas, ou é açúcar, alto teor de Alimentos frutose. fritos, batata frita. Então, as gorduras hidrogenadas foram proibidas pela FDA. Essencialmente consideradas não seguras para consumo, mas ainda estão por aí. Você ainda pode encontrá-las. É menos. E costumava ser, realmente, elas são usadas na produção do Crisco.
Portanto, qualquer coisa que venha com produtos assados ou qualquer alimento processado. E a terceira coisa seria como você só deve comer alimentos com ingredientes que você teria em seu armário e pode pronunciar e reconhecer. Em outras palavras, você teria hidroxibutil butilado em seu armário para temperar sua salada? Não. O que também é conhecido como BHT. É um conservante associado ao câncer. É proibido na Europa e temos em tudo aqui. Portanto, se você não teria azo de carbonamida em seu armário para usar em seus pratos, provavelmente não deveria comê-la. E, no entanto, isso está em grande parte dos nossos alimentos. E, na verdade, na América isso é legal. Esses ingredientes são usados em pães para deixá-los mais fofos. O Subway costumava usá-los em seus sanduíches do Subway. Mas eles tiveram que tirar, né? Foram obrigados. Sim, nossa amiga os envergonhou a ponto de tirá-los, mas ainda é legal aqui. Não é legal. Ela apenas os envergonhou publicamente ao tentar comer seu tapete de yoga na frente do Subway e conseguiu que eles retirassem. Mas em Singapura, por exemplo, se você é um fabricante de alimentos e usa esse ingrediente em sua comida, você é condenado a 1 ano de prisão e uma multa de $450 mil. Não, para com isso. Sim, você é, eu juro Isso por é Deus. loucura. Na Europa, muitos desses produtos químicos são proibidos, então basicamente apenas coma comida de verdade. Portanto, livre-se de todas essas 3 coisas que poderiam fazer com que você acabasse em apuros. A outra hierarquia, como você pode melhorar a qualidade, mas o princípio fundamental da dieta vegan é que 1. A comida é remédio. A comida é remédio e a qualidade importa. Então não são apenas calorias, é informação e ela literalmente pode melhorar ou piorar sua biologia a cada mordida. Portanto, quando você está colocando algo na boca, está literalmente falando com seus genes. Você está falando com seus hormônios, sua química cerebral, seu sistema imunológico, seu microbioma, mitocôndrias, tudo é controlado pelo que estamos comendo. Portanto, o livro se concentra em 2 princípios-chave. Um é que a comida é remédio e o outro é a nutrição e medicina personalizadas. Sabe, eu chamo de dieta vegan porque é uma piada entre paleo e keto, certo? Claro. Eu estava em um painel com um amigo meu que era cardiologista vegano e outro que era um médico paleo e eles estavam brigando. Eu estava no meio e me senti uma bola de ping-pong indo para frente e para trás. E eu estava tentando só quebrar a tensão e disse, ei, se você é paleo e é vegano, eu devo ser vegan. E foi meio que uma piada e todo mundo riu. E eu fiquei tipo, oh, isso foi bom. Pensei nisso no caminho de casa. Basicamente são idênticos, exceto de onde você obtém sua proteína, animais ou grãos e leguminosas. Ambos concordam que devemos comer alimentos integrais, que devemos comer muitos vegetais, nozes, sementes e boas gorduras e eliminar alimentos processados e baixo teor de açúcar. Até concordam que não devemos estar comendo laticínios, o que é um assunto controverso, mas eles são praticamente idênticos. Portanto, Claro. o objetivo deste livro não é criar um dogma, mas criar um grande quadro inclusivo para as pessoas pensarem sobre a comida de maneira diferente. Então, quais são os princípios de uma alimentação saudável que são adaptáveis a diferentes culturas, preferências, sistemas de crenças? E eu acho que sempre encoraja as pessoas a ouvirem o próprio corpo, não o dogma. Muitos de nossos conselhos nutricionais são baseados em, seja keto, ou seja paleo, ou seja vegano, ou seja isso ou aquilo, ou seja cru. A verdade é que depende de você. E se você é keto, meu corpo não responde muito bem. Quero dizer, eu faço uma dieta com mais gordura, mas outra que é diabética pode se dar muito bem com isso. Uma pessoa em uma dieta vegana, como cru, pode ser capaz de fazer triatlos. Quer dizer, apenas feitos de Ironman, de esforço heróico, mas ele pode ser um unicórnio, ou talvez tenha descoberto como fazer isso. Outros pacientes meus, veja, estão extremamente doentes após anos de serem veganos por causa de sua desnutrição ou por não ter proteína em seus corpos. Seus corpos não gostam disso. Acabei de ter um paciente, por exemplo, esta semana que era uma jovem de 26 anos, que era vegetariana vegana. Ela era basicamente uma vegana de vegetais e açúcar. Ela nem gostava de... Então ela também comia açúcar. Sim, assim. Bem, muitas pessoas que são veganas comem açúcar, porque o corpo começa a desejar os carboidratos e o açúcar, portanto não é incomum. Ela não estava com sobrepeso de jeito nenhum, mas metabolicamente ela estava super doente. Ela tinha acne e seu intestino estava uma bagunça. Ela tinha muita pouca proteína, com muitos aminoácidos. Ela tinha vitamina D muito baixa, vitamina B12 extremamente baixa, iodo muito baixo, zinco muito baixo. E ela estava extremamente mal. E sua dieta não era adequada para ela. Então, tivemos que melhorá-la e mudá-la um pouco. Tive que colocar alguns shakes de proteína diferentes, o que ela precisava. Tive que aumentar os suplementos vitamínicos, tive que tirá-la do açúcar. Quer dizer, isso leva muito trabalho. Portanto, a chave é como personalizar a dieta e sair da nutrição basicamente religiosa que todos nós temos e... Que é tudo vegano, vegetariano, keto, carnívoro, tem todas essas coisas Sim, extremas, exato. né? Sim, e novamente eu encorajo as pessoas a ouvirem o médico mais inteligente da sala, que é o próprio corpo. Assim mesmo, é. Tipo, como você se sente?
Ótimo, você se sente mal, como está o estômago? Como está a cabeça? Você está lúcido? Tem energia? Você está... Quero dizer, o que está acontecendo com você? Portanto, acho que é importante entender que somos todos diferentes e que o futuro da medicina é a medicina personalizada. Há uma sessão inteira aqui sobre nutrição personalizada e como você identifica suas necessidades específicas. Por vários testes, seja genérico, teste metabólico, teste de sensibilidade alimentar, e como você realmente descobre como ajustar a sua dieta perfeita. Todo mundo jura que seu jeito é o jeito certo, né? Mas parece muito extremo, na minha opinião. Sim, Eu simpatizo com veganos e penso, também não quero mais carne mais, mas então tentei por um tempo e fiquei tipo, caramba, quero muito comer carne e qual é o caminho, né? O que é que eu tô ouvindo você dizer que não existe uma solução única pra todo mundo, você realmente tem que sim. descobrir O o que é único que tamanho que funciona. serve para todos é a qualidade. É entender que a comida é informação. Apenas carne, por exemplo. A carne de confinamento é uma abominação. É terrível, cruel com os animais. Ela faz os animais crescerem de maneiras extremamente destrutivas para o meio ambiente. Através desses campos monocultores de milho e soja que usamos para cultivar ração, os confinamentos que produzem quantidades enormes de poluição, todos os hormônios e antibióticos que usamos e a qualidade da carne é muito diferente. Portanto, é basicamente ruim para você, ruim para o planeta e ruim para os animais. Então, eles deveriam ser proibidos Claro. 100%. Com certeza. Mas isso não significa necessariamente que comer um búfalo selvagem seja ruim para a saúde, certo? Claro. Ou comer ovos de animais alimentados Salmão só com selvagem capim. ou algo assim, né? Sim, ou comer um animal totalmente alimentado com capim, criado legitimamente, não faz mal a você. Na verdade, há um capítulo no livro, um dos princípios que é a carne como remédio. É meio que uma piada, de certa forma, um comentário um pouco provocativo. Mas o que realmente me fascina é que há um artigo publicado há apenas alguns dias, outro sobre como, se você olhar para a carne de confinamento, ela causa inflamação no corpo. Na verdade, não é tão boa para nós, mas se você olhar para estes animais que se alimentam de centenas de plantas diferentes, com todas as composições de fitonutrientes diferentes e todos os conteúdos de vitaminas e minerais diferentes, eles literalmente buscam e consomem medicamentos em sua dieta. Há um cara que tive no meu podcast, Fred Provenza, que estudou animais de pastagem a vida toda e está trabalhando com pesquisadores em Duke, e eles descobriram que, na verdade, a carne criada adequadamente, na verdade, existem fitoquímicos, e isso me surpreendeu, o que significa que você tem compostos de plantas como catequinas, que você encontra no chá verde, nos mesmos níveis em certos tipos de carne, dependendo do que comem. Uau. Portanto, você tem todos esses compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, desintoxicantes, encontrados na carne criada adequadamente. Outro argumento, obviamente, é o clima. Sim, acho que a criação de animais em confinamento é uma abominação e é um grande contribuinte para as mudanças climáticas e a degradação ambiental, o colapso ecológico. No entanto, isso não significa que tínhamos 169 milhões de ruminantes vagando pelas planícies da América há centenas de anos. Quero dizer, nós os matamos todos, basicamente. O Buffalo Bill disse que para cada bisonte morto era um índio morto, e eles literalmente dizimam cerca de 60 milhões de búfalos para alguns poucos. Que loucura. Sim, então, esses búfalos e esses ruminantes depositaram de 8 a 15 metros de solo fértil em toda a América. O que é por isso que tínhamos terras agrícolas tão ricas. Agora perdemos mais de um terço desse solo, porque nossos métodos agrícolas, como monocultura e aração, isso degradou o solo, de modo que o solo não pode reter o carbono, porque as plantas respiram carbono da atmosfera. Elas o sugam para a planta. Ele desce para o solo, até as raízes e alimenta o microbioma do solo. O microbioma do solo, por sua vez, alimenta as plantas, porque você precisa disso. É uma bela relação simbiótica, onde os nutrientes do solo não podem ser extraídos, a menos que o microbioma do solo esteja saudável. Portanto, obtemos todas essas plantas empobrecidas de nutrientes e depois perdemos o carbono no solo. E acabamos com mudanças climáticas e um nível acelerado. Na verdade, o sistema alimentar de ponta a ponta é a principal causa das mudanças climáticas, em cerca de 50%. Nem mesmo os combustíveis É a fósseis. comida, uau. Sim, mais do que os combustíveis fósseis, porque quando você olha de ponta a ponta, criação de animais em confinamento, desmatamento, erosão de solo, desperdício de alimentos, refrigeração, transporte, tudo isso é enorme. Portanto, sim, a criação de animais em confinamento deve ser proibida. Mas acontece que a agricultura regenerativa, e eu falo sobre como ser um regenerativo no livro, que é um conceito realmente interessante com o qual ninguém pode discordar, certo? Você quer regenerar a saúde humana, quer regenerar a saúde planetária e ecológica. Quem vai contra isso? Certo, Você pode ser vegano ou paleo, mas não pode ser contra isso. É como ser contra a maternidade ou torta de maçã. Então, eu basicamente crio uma estrutura para entender a ciência por trás disso. De como, se usarmos animais em um ecossistema, em uma fazenda, podemos acelerar dramaticamente a produção de solo.
Gabe Brown é um fazendeiro, Dakota do Norte. Era um fazendeiro tradicional, monocultura. Passou por ciclos de destruição de sua fazenda devido a granizo, tempestades, secas, estava indo à falência. Então, descobriu as escrituras de Thomas Jefferson e descobriu que as práticas que eles usam há muito tempo para preservar o solo, como culturas de cobertura, rotações de culturas, inclusão de animais como parte do ecossistema e ter raízes no solo o tempo todo, todas essas ideias muito simples que são da agricultura regenerativa, ele conseguiu transformar sua fazenda e construiu 29 polegadas de solo fértil. Produz 20 vezes mais lucro do que seu vizinho, produz mais comida, melhor comida, não usa nenhum insumo químico ou água. É incrível e é algo que está se expandindo em todo o país. A ONU diz que se pegássemos... A propósito, 40% das terras agrícolas ao redor do mundo não são adequadas para o cultivo. Portanto, mesmo que você seja vegano e queira cultivar, não pode fazer isso nessas terras e elas simplesmente vão para o lixo. O que os animais fazem é que eles têm vários estômagos e a capacidade de comer coisas que não são comestíveis para nós e transformá-las em alimentos incrivelmente ricos em nutrientes de alta qualidade. Terra e grama, Sim, exato. E nós não vamos ficar sentados como um gorila comendo 180 quilos de comida todos os dias, apenas para obter os nutrientes de que precisamos. Então acho que eles dizem, gorilas são fortes. Sim, mas eles comem o dia todo e consomem uma quantidade enorme de comida apenas para obter um pouco dela. Portanto, temos que entender isso. A ONU diz que se pegássemos 2 dos 5 milhões de hectares de terra degradada ao redor do mundo e os convertêssemos em agricultura regenerativa, poderíamos interromper as mudanças climáticas por 20 anos. Não é como se você se tornasse vegano e salvasse o planeta. Ross Conser, que é fazendeiro, disse, não é a vaca, é o como. Certo? Existem estudos que mostram, por exemplo, que se você comer carne de canguru em vez de carne de confinamento, todos os seus marcadores inflamatórios diminuem. Enquanto se você comer carne de confinamento, seus marcadores inflamatórios carne aumentam. de canguru? Bem, isso foi feito na Austrália, onde você tem muitos cangurus. Uau. Você pode realmente ir ao supermercado e comprar carne de canguru lá. Não. Sim. Eu me pergunto qual é o gosto disso. Você já comeu ou não? Não, mas eu já comi lhamas da América do Sul. Como foi isso? Os guanacos. É incrivelmente delicioso. Foi na Patagônia, eu comi o guanaco. Isso foi o mais próximo que já tive de comer canguru. É interessante. Mas eu já comi avestruz, já comi búfalo, alce, já comi carne de veado. Qual a carne mais saborosa que você comeu? Eu gosto de carne de alce. Oh Deus, uma boa costeleta de alce é a melhor. Não sei porquê, mas é muito boa. Interessante, ela tem um gosto melhor que um bife? Sim, eu realmente acho que sim. E existe uma empresa, não tem nada a ver com a empresa, mas um amigo meu me apresentou a ela, chamada Wild Idea Buffalo, que basicamente cria búfalos selvagens alimentados com capim e os abate de maneira realmente humana. E é super saboroso e macio, delicioso. Você está comendo basicamente como os nativos americanos faziam. Então, Uau. quero dizer, sinceramente, os índios das planícies e os nativos americanos, eles viveram muito tempo. No virar do último século, eles foram as pessoas mais longevas. Tinham o maior número de centenários. Sério? Sim, em 1900. E praticamente tudo que eles comiam era búfalo, com algumas frutas e sementes que eles coletavam. Eles comiam frutas ou não comiam frutas? Um pouco, sim. Você já ouviu falar do pemmican, né? Você sabe o que é pemmican? O que é isso? Pemmican é basicamente carne seca e gordura, geralmente de búfalos ou outros animais, com um pouco de frutas vermelhas. E era muito rico em nutrientes. Quando Lewis e Clark atravessaram a América, eles levaram pemmican, porque 1 quilo de pemmican por dia os alimentaria, para as mulheres, meio quilo. Então eles literalmente podiam trazer 13,6 quilos de comida por um mês. E ela era seca e durava para sempre, portanto era o alimento que os nativos americanos usavam. Pemmican seco. Então era como carne de búfalo seca, como um tipo de carne seca, né? Com algumas Sim, mas nozes com alto e teor frutas. de gordura, muito alto teor de gordura. Então, muito rica em gordura e carne e frutas vermelhas. Interessante. Então os nativos americanos viviam disso, né? Naquela época eles tinham frutas menores, né? Como maçãs Bem, pequenininhas. era selvagem, certo? Tipo 2 mordidas. Sim, bem, todos esses alimentos eram muito mais ricos em nutrientes. Outro exemplo de alimento é remédio. Falamos que carne é remédio, mas uma das coisas mais empolgantes que eu ouvi recentemente é... Aqui está um conceito. Quando você olha para plantas ou animais, quanto mais eles precisam trabalhar para sobreviver, mais nutritivos eles são. Então, Quais são essas plantas? se você está comendo um vegetal monocultivo, ou uma planta, ou um grão, é o pior. É quase desprodutivo de nutrientes, como pão cheio de amido e açúcar. Monocultura é o quê? Significa quando você tem um campo de milho gigante, ou um campo gigante de soja, ou você Uma tem... única coisa, né? Nos hectares. Sim, 2.000 hectares de brócolis, algo assim. Esse brócolis tem menos nutrientes, Sim, né? sim. E se você
comprar orgânico é um pouco melhor. Se você comprar regenerativo é ainda melhor, porque o solo é tão rico em nutrientes. Porque pensem como essas culturas tradicionais estão sendo cultivadas agora. Elas estão crescendo basicamente em solos mortos e todos os nutrientes precisam ser adicionados. Então, eles estão recebendo NPK, que são essencialmente os novos nutrientes básicos para as plantas, nitrogênio, fósforo e potássio, mas não estão recebendo todo o resto. Então, elas não obtêm todas as substâncias ricas que vêm do microbioma do solo, que extrai todos esses minerais e nutrientes incríveis. Seu brócolis hoje é 50% menos nutritivo do que era há 50 anos. Então, elas não obtêm todos esses nutrientes incríveis do solo. Portanto, quando você olha para esses estresses incríveis que ocorrem nas plantas, por exemplo, em um sistema regenerativo, que é um pouco mais difícil para elas crescerem, ou em um sistema selvagem, o teor de nutrientes é muito maior, porque há esse fenômeno na ciência e na medicina chamado hormese. A hormese significa estresse, mas esse estresse o torna mais forte. Portanto, essencialmente, o que não te mata te faz mais forte, certo? Então, se você levanta pesos, vai rasgar seus músculos, mas depois eles ficarão mais fortes. Se você faz treinamento intervalado, você se sentirá terrível, e é difícil e estressante, mas isso o tornará mais forte. Ou se você faz qualquer tipo de estresse em seu sistema, na verdade, pode criar um efeito de recuo, como o ozônio faz, e muitas outras terapias literalmente criam um estresse e depois o corpo volta e luta contra ele. As plantas selvagens são as mais nutritivas, portanto, um mirtilo selvagem é melhor do que um mirtilo regenerativo, melhor do que um mirtilo orgânico e melhor do que um mirtilo de um monocultivo que está cheio de pesticidas e produtos químicos e assim por diante. Claro, então nem todo brócolis é igual, né? Não, nem todas as plantas são iguais. Eu gosto de comer comidas estranhas, diferentes. Eu estou aqui no Havaí e vou ao mercado de agricultores e estou comendo coisas que nunca comi antes. Nem sei o que são metade dessas frutas. Tive uma cereja Surimam que foi como uma explosão de cor e sabor. Eu nem sequer comi ou ouvi falar disso na minha vida. Então eu gosto de comer comidas estranhas. Comemos cerca de 3 culturas. 60% da nossa dieta é composta por trigo, milho e soja, e no resto do mundo muitas vezes é arroz. Depois, cerca de 12 plantas compõem a outra parte da nossa dieta, e há cerca de 800 espécies de plantas que costumávamos comer. Perdemos 90% das espécies de plantas comestíveis, 50% dos animais, e então estamos comendo essa porcaria monótona. E quando você vai para a Europa, você obtém muito mais coisas artesanais. Portanto, o que é incrível sobre a comida é que quando você come os alimentos certos e está comendo alimentos de qualidade, você literalmente pode ativar todos esses mecanismos de cura em seu corpo, usando os mecanismos de defesa das plantas para ajudá-lo. Então aqui está uma história muito legal, o que explica como a comida é remédio. Ontem à noite, sabe o que eu tive para o jantar? O que foi? Eu comi panquecas. Oh, isso parece bom. Mas eu não comi qualquer panqueca. E você tá tipo, o Dr. Hyman está comendo panquecas para o jantar? O que está acontecendo com ele? Não, eu tive panquecas especiais, feitas de trigo sarraceno do Himalaia. O trigo sarraceno do Himalaia é uma planta que foi quase esquecida, que era cultivada no Himalaia sob condições extremamente difíceis, sem água, alta altitude, solo basicamente ruim, clima frio. Foi o pior lugar. Quero dizer, quando você quer cultivar alguma coisa, você não quer cultivá-la no Tibete, você quer cultivá-la em Iowa, certo? Então, essa planta, como resultado de todos esses estresses, esse tipo especial de trigo sarraceno desenvolveu todos esses mecanismos de defesa e é um dos superalimentos mais poderosos do planeta. Desenvolveu mais de 130 ou 140 fitoquímicos, alguns dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo, que regulam e podem simplesmente rejuvenescer o seu sistema imunológico. Como se chama trigo sarraceno do... Trigo sarraceno do Tártaro, do Himalaia, como os tártaros. Eu tenho que conseguir isso. Onde é que eu posso ter? Ainda não é possível, mas será em breve. Como você conseguiu? Eu não tenho um contrato privilegiado. Meu mentor e amigo, Dr. Jeffrey Bland, é um bioquímico nutricional e aluno de Linus Pauling, que nos ensinou a todos sobre como os alimentos são remédio e informação e sobre a medicina funcional. Ele descobriu isso quase por acidente. Ele leu sobre isso em um jornal. Havia uma referência obscura. Ele rastreou a informação. Resumindo a história, ele encontrou um fazendeiro que havia obtido algumas dessas sementes por acidente do USDA, cultivou um pouco delas e começou a trabalhar com ele. Neste verão, eles produziram as primeiras 45 toneladas de trigo sarraceno do Tártaro do Himalaia, então ele me enviou um saco de alguns quilos dessa farinha. Então, fiz panquecas com essa farinha, e ela é basicamente mais rica em proteínas, com mais vitaminas e minerais, e é o grão com maior quantidade de proteínas, e contém tudo que os outros têm, além de todos esses fitoquímicos que rejuvenescem o seu sistema imunológico. Então aqui está, apenas para levá-lo ao buraco do coelho por um minuto e explicar como os alimentos atuam como medicina. Quero dizer, isso parece bom, Dr. Hyman, mas como isso realmente funciona? Ok, aqui está o que acontece. À medida que envelhecemos, é uma história muito complicada, mas vale a pena contar. E à medida que envelhecemos, nossos sistemas imunológicos também envelhecem. É chamado de imunossenescência, o envelhecimento do nosso sistema imunológico.
Parte disso ocorre porque em nossa medula óssea temos células-tronco e células para glóbulos brancos. Agora, se você estiver consumindo a típica dieta americana e estiver exposto a toda essa porcaria em nossa comida e as toxinas em nosso ambiente, tudo isso, essas células-tronco ficam danificadas, literalmente sofrem mutações e produzem sua progênie, que são glóbulos brancos. Produzimos 1 milhão de glóbulos brancos em nossa medula óssea a cada minuto. 1 milhão, e depois eles vão para a periferia e para o resto do seu corpo e fazem o seu trabalho. Quando você tem esses glóbulos brancos estranhos e mutados, eles são chamados de chips. Eles entram na articulação e se tornam células zumbis. Você pode ter ouvido falar de células zumbis, que causam envelhecimento. Essas células zumbis criam um câncer, doenças cardíacas, inflamação, doenças autoimunes e todas essas coisas. Elas são muito difíceis de se livrar, porque simplesmente vivem para sempre, são como células zumbis. Como se livra delas? Bem, acontece que por algum giro mágico da natureza, os fitoquímicos do trigo sarraceno do tártaro do Himalaia direcionam e matam Para com isso. as células que são células zumbis. Então, Uau. literalmente, eu tive um jantar de panquecas de rejuvenescimento imunológico ontem à noite. Isso é Tô tão orgulhoso de mim incrível. mesmo. Foi a primeira vez que tomei café da manhã no jantar. Foi tão bom. Comi com frutas vermelhas, coloquei um pouco de canela, que é boa para o seu açúcar no sangue, é tão rico em proteínas. Coloquei um ovo, leite de macadâmia, muito simples, não era muito rico em amido e estava delicioso. Parece E a farinha bom, tem né? essa cor rica, quase amarela, devido a todos os fitoquímicos. Portanto, esse é um exemplo de como os alimentos são remédio. Acho que estamos apenas começando a entender isso. Na verdade, a Fundação Rockefeller financiou centenas de milhões de dólares para estudar o que eles chamam de tabela periódica de fitonutrientes. O que significa que eles estão classificando os mais de 25 mil fitoquímicos encontrados nos alimentos vegetais, e todo mundo já ouviu falar disso. O vinho tem resveratrol, e o chá verde tem catequinas, o brócolis tem sulforafano, o trigo sarraceno do tártaro do Himalaia tem uma lista inteira de coisas, certo? Estamos familiarizados com a ideia de fitoquímicos. Você come mirtilos porque eles têm proantocianidina, certo? Mas eles estão catalogando todos estes, e existem muitos desconhecidos, como o trigo sarraceno do tártaro do Himalaia. Estamos descobrindo aqueles que nem sabíamos que existiam antes. Queremos consumir, esses são os medicamentos que estão nos alimentos. Isso é, quando os animais estão procurando e comendo isso, eles literalmente podem obtê-los em sua carne. A questão das mudanças climáticas, quando você realmente olha para o modelo de agricultura regenerativa para criar animais, agora você não precisa necessariamente comê-los ou não. Você não precisa comê-los, mas precisa incluí-los no ciclo, porque sem eles você não pode construir o solo em uma taxa rápida. Perdemos 1/3 do nosso solo superior. Está previsto que perderemos todo ele em 60 a 80 colheitas. Isso é de acordo com a ONU e também um relatório de solo do Obama. Portanto, a única maneira real de construir solo é incluir animais no processo agrícola. Ao ter o esterco, ao ter... Sim. Então, eles fazem suas necessidades e se movimentam. Eles se movem, assim, quando chamamos de pastoreio adaptativo. Ou existem diferentes termos para isso, mas essencialmente é uma maneira de criar animais em rebanhos e movê-los rapidamente em campos diferentes, não permitindo que eles superpastem. Eles mastigam, como os búfalos faziam, os alces faziam, e movem, comem e depois se mudam para o próximo local. O ato de urinar e defecar, as patas cavando e a saliva de suas bocas, essa saliva literalmente fertiliza, faz as plantas crescerem mais, é como o fertilizante para as plantas. Então, eles ficam com toda a saliva e as plantas voltam mais fortes e desenvolvem mais raízes, absorvendo mais carbono da atmosfera e criando esse ciclo virtuoso. Portanto, se você estiver olhando, por exemplo, para comer um hambúrguer vegano, um hambúrguer à base de plantas, como o Impossible Burger, sim, é melhor do que o hambúrguer de confinamento, mas estão cultivando a soja com culturas de soja monocotiledôneas, ricas em glifosato, e isso está destruindo o solo, está destruindo o microbioma do solo. O glifosato destrói seu microbioma, mas em termos de mudança climática, ele adiciona 3,5 kg de carbono ao meio ambiente, enquanto o hambúrguer de carne criado de forma regenerativa remove 3,5 kg de carbono. Portanto, são 7 quilos de carbono a menos do que um Impossible Burger. Portanto, temos que entrar um pouco nos detalhes, e é por isso que gosto de fazer as pessoas comerem alimentos reais e seguirem os princípios da natureza. E é incrível, não apenas será bom para os animais e para o planeta, mas também regenerará a sua saúde, e é por isso que eu realmente vejo com meus pacientes que comida é a droga mais poderosa do planeta. E o que você está fazendo pessoalmente para se manter mais jovem? Anti-envelhecimento, além da comida, você recebe células-tronco, medula óssea, o que é que você faz? No livro tem uma seção inteira sobre como se alimentar para a longevidade. Portanto, são muitos dos princípios ali, mas além da alimentação, eu acho que se você fosse escolher um número 1, 2 e 3 coisas relacionadas à longevidade, seria a sua dieta. Sério?
Sim, você não pode se Eu exercitar para espero escapar de uma dieta ficar tão ruim. bonito quanto você na sua idade. Tenho 61 anos. É inacreditável, você tá ótimo. Tenho malhado, sim, então acho que o exercício, obviamente, é realmente importante. O sono, meditação, todas essas coisas. Essas são as coisas fundamentais. Depois, há todos os truques. E acho que há uma classe inteira de coisas que as pessoas estão usando. Desde coisas como NAD, péptidos, exosomas, câmaras hiperbáricas, ozônio. Acho que todas essas coisas estão ao virar da esquina e eu uso muitas delas. Pessoalmente uso ozônio, péptidos, vou usar exosomas, adoraria ter uma câmara hiperbárica, mas não consigo uma. Mas há muitas coisas realmente legais por aí relacionadas à longevidade. Acho que acabamos de lançar nossa série documental Longevity Roadmap, que discute todas essas tecnologias emergentes relacionadas ao envelhecimento. Interessante. E as pessoas, acho que chamam Longevity Roadmap. Basta procurar no Google. Ok, interessante. O que você diria que são 3 coisas que você continuaria fazendo pelo maior tempo possível para ajudar no anti-envelhecimento, a viver mais? Seriam peptídeos ou seriam outras coisas? Ouça, acho que essas são como a 80-20. Então isso é o 20, com todas essas coisas sofisticadas. E o 80 é sua alimentação, Alimentação, sono. manter-se em forma, exercício, e tenho feito mais treinamento de força e mais cardio. E acredito, sono, meditação. E outra coisa que as pessoas frequentemente não pensam em relação à longevidade é a comunidade, o amor, porque o amor é o remédio, assim como a Com comida é o remédio. certeza, se você tiver estresse no coração, você vai morrer. Sim. Você vai ficar doente, né? O que é realmente impressionante é quando você olha para os dados. E alguns dos preditores mais poderosos da longevidade não são realmente sua dieta. É se você está conectado socialmente. Portanto, se você faz parte de um clube de tricô, um clube de bridge ou um clube de boliche, os números de longevidade simplesmente disparam. Há um ótimo estudo que foi feito anos atrás em uma pequena cidade chamada... acho que era chamada de Rosário. Algo com rosa, na Pensilvânia. Era basicamente essa comunidade de italianos, de uma pequena aldeia na Itália, que se mudaram todos para esta única cidade, anos e anos atrás. Eles deixaram para trás sua antiga dieta italiana e adotaram a dieta americana. Mas essa comunidade era tão unida, estava em todos os espectros econômicos na comunidade, mas eles estavam lá um para o outro, comiam juntos em festas, aniversários, feriados. Havia um senso de conexão e amor na comunidade. Era realmente único. O que foi impressionante é que, mesmo que eles tenham adotado todos os hábitos de estilo de vida americanos, eles não tinham a mesma mortalidade que o resto dos americanos, porque tinham esse incrível tecido social que lhes proporcionava uma base de amor, conexão e significado e propósito. E o que é impressionante é que eu vi um artigo até mesmo em uma das principais revistas médicas, o Journal of the American Medical Association, que me impressionou, porque estava tão claro que o significado e o propósito também são preditivos da longevidade. Portanto, se você não tem significado e propósito em sua vida, Qual o sentido de estar aqui, né? Eu poderia muito bem certo, acabar. você não tem nada pelo que viver, certo? Então acho que é realmente interessante. Eu acho que estamos neste momento em que estamos aprendendo muito sobre medicina e bem-estar e saúde, e estamos em uma mudança de paradigma maciça. É o que a medicina funcional é. Isso é o que este livro trata, a dieta Pegan. E é realmente uma visão da medicina funcional sobre alimentos, nutrição, saúde e longevidade. Você falou sobre resistência à insulina como uma das principais causas de doença crônica. O que é resistência à insulina e como a gente pode prevenir e em seguida como tratar? Sim, bem, ótima pergunta. Eu acho que já mencionamos um pouco disso antes. Mas 88% dos americanos estão em má saúde metabólica. É impressionante, é quase 9 em cada 10 de nós. Significa uma saúde metabólica ruim. O que em parte envolve a resistência à insulina, e vou explicar isso em um momento. 75% estão com sobrepeso, 42% são obesos, 40% das crianças estão com sobrepeso. Quero dizer, é terrível. 1 em cada 2 americanos tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Tudo isso é causado pela quantidade de amido e açúcar em nossa dieta. Ok? Brócolis é um carboidrato, é bom para comer, mas a farinha branca também é carboidrato e é pior do que o açúcar em seu corpo. O volume de amido e açúcar que compõem predominantemente nossas calorias está causando essa má saúde metabólica. O que acontece quando você come amido e açúcar, que aliás recentemente não tínhamos na maior parte de nossa história humana, e basicamente éramos caçadores e coletores até 10 mil anos atrás, e se tivéssemos grãos, tínhamos grãos integrais. A moagem da farinha não começou até cerca de 150 anos atrás. E quando isso começou e começaram a refinar a farinha, foi quando vimos essas deficiências nutricionais, como beriberi e pelagra, e essas terríveis deficiências de vitaminas.
Foi realmente terrível. Eles realmente descobriram as vitaminas porque começaram a esgotar os alimentos. Portanto, quando comemos de uma forma que contém todo esse amido e açúcar, isso faz com que nosso açúcar no sangue aumente. Isso faz com que nossa insulina responda para tentar manter o açúcar no sangue baixo. Então, se você tiver um açúcar no sangue normal, se for ao médico, você pode ter um A1C normal, que é a sua média de açúcar no sangue. Mas se a insulina estiver alta, você está em apuros. Vi um cara com 180 quilos, seu açúcar no sangue estava perfeito, sua média de açúcar no sangue estava perfeita, e sua insulina estava 20 vezes o normal, porque estava mantendo tudo sob controle. Ô, cara. A insulina aumenta tanto porque o corpo se torna resistente aos efeitos da insulina, é como o menino que gritava lobo. Portanto, você precisa de mais insulina para diminuir o açúcar no sangue. Mais e mais insulina. O que isso faz? A insulina tem várias funções. Em pequenas quantidades é boa, mantém os níveis de açúcar no sangue. Se você não tem insulina, desenvolve diabetes tipo 1, precisa de injeções de insulina. A maioria das pessoas tem o tipo 2, ou pré-diabetes ou resistência à insulina. Descobriu-se que isso é o fator de risco para os cânceres mais comuns. Câncer de próstata, de mama, de cólon, pâncreas, doença cardíaca. A maioria dos ataques cardíacos é causado por isso. Diabetes, obviamente. Demência estão chamando de tipo 3 de diabetes. Depressão. Portanto, muitos problemas são impulsionados por essa resistência à insulina que está sobrecarregando nossa sociedade com doenças crônicas que afetam 6 em cada 10 pessoas. Portanto, quando você tem esse fenômeno em seu corpo, ele provoca inflamação, promove o acúmulo de gordura na barriga, causa mais fome, diminui sua capacidade de perder peso e cria esse ciclo vicioso de perda de músculo e ganho de gordura. É como um supercombustível no processo de envelhecimento. É por isso que você vê diabéticos tendo muito mais ataques cardíacos. Eles têm 4 vezes mais risco de demência, eles têm mais probabilidade de desenvolver câncer, está tudo relacionado a esse fenômeno. Se você está falando sobre o jogo da longevidade, lembro-me desta palestra que eu vi há mais de 20 anos de um professor de Harvard que estava falando sobre cardiologia preventiva. Ele disse, Mark, se você pudesse pegar um grupo de 100 idosos que têm artérias perfeitamente limpas, eles teriam uma coisa em comum. Eu disse, o que é isso? O que é isso? Ele disse que eles são sensíveis à insulina. Ou seja, são capazes de regular facilmente o açúcar no sangue com quantidades mínimas de insulina. Mas Como a maioria isso? de nós... Porque eles são basicamente saudáveis, ou têm genética que os ajuda, ou se alimentam bem. Mas a chave é manter. O jogo do envelhecimento é manter a insulina baixa. Se você mantiver a insulina baixa, vai ativar todos esses mecanismos anti-envelhecimento em seu corpo. Se sua insulina estiver alta, você vai acelerar todo o processo de envelhecimento. Por isso, o açúcar é Quando a veneno. insulina tá alta, ela enfraquece o seu sistema imunológico, aumenta a inflamação e você envelhece mais rápido, né? Essencialmente, fica doente. Sim, não apenas isso. Luiz, o que está acontecendo agora com a Covid nos Estados Unidos? Por que somos o pior país no mundo em relação à Covid? Não é apenas a má administração política. O fato é que fomos o alvo perfeito para a Covid pousar e causar estragos. Por quê? Porque estamos obesos. Porque estamos obesos, com sobrepeso, temos doenças crônicas e todas essas doenças da inflamação. Portanto, estamos pré-inflamados. Quando a Covid atinge, é como gasolina no fogo. Isso apenas inflama o seu sistema imunológico. É por isso que você vê essas tempestades de citocinas e essa inflamação avassaladora no corpo. Não é o vírus que mata as pessoas, é a própria resposta anti-inflamatória excessiva do corpo, porque está preparada devido à dieta inflamatória. Portanto, ninguém está falando sobre isso. Acho que o Bill Morris é o único que vi falando sobre isso na mídia e diz, pessoal, a coisa que podemos fazer é... Sim, talvez precisemos nos proteger e praticar o distanciamento social, talvez receber vacinas. Isso é um buraco de coelho no qual não devemos entrar, mas ninguém está falando sobre Ficar saudável. nossa dieta, É. ou perder peso, ou imunorrenovação, ou até mesmo coisas como vitamina D, que são baratas e simples. Se eu fosse presidente, eu daria uma dose gratuita de vitamina D para todos os homens, mulheres e crianças na América. Dê a eles, Tem deixe muita somar. pesquisa no momento mostrando que a vitamina D tá defendendo o corpo contra Covid, Se sua vitamina certo? D estiver baixa, você tem 80% mais de chances de acabar no hospital e morrer. Se sua vitamina D estiver alta, você tem 94% menos de chance de acabar no hospital ou na UTI. 94%. Isso é melhor do que as vacinas, com muito menos aborrecimento e riscos e efeitos colaterais. É. Uau. Então, como tratamos isso? Quais são as coisas que a gente precisa fazer quando nossa insulina tá alta? Bem, adivinha? Eu escrevi um livro. É um livro muito bom. Chama-se A Dieta Vegan. Isso ajuda você a fazer isso. Basicamente, os princípios são coisas que eu quase me envergonho, Luiz, de ter uma carreira dizendo às pessoas para fazer coisas que são tão evidentes, certo? Como comer alimentos de Certo. verdade. Que todos sabemos,
Coma alimentos de verdade, não coma porcarias. Coma muitos vegetais, coma muitas gorduras saudáveis, consuma proteínas de boa qualidade. E não é tão difícil. Não é tão A difícil, chave né? para o controle da insulina é a gordura. Eis o porquê. Se você olhar para a proteína, se você comer muita proteína, isso pode aumentar a insulina, porque é um processo chamado gliconeogênese, onde a proteína se transforma em açúcar quando você atende às suas necessidades de proteína. Se você comer açúcar ou amido, sim, você elevará a insulina. Se você comer gordura, não haverá resposta de insulina. Sério? Portanto, o que é interessante, se você olhar para a questão da gordura, eles vão dizer gordura engorda, isso vai te engordar. Isso só te engorda no contexto da insulina. Portanto, se olhar para os diabéticos tipo 1, seus pâncreas estão destruídos. Eles não podem produzir insulina. Essas pessoas estão sempre com fome porque a insulina leva o combustível para dentro das células. Portanto, eles literalmente estão passando fome metabolicamente e estão perdendo peso. Portanto, eles podem comer 10.000 calorias por dia e perder peso. Não são calorias, é insulina. Portanto, os alimentos que o ajudam em termos de insulina e as gorduras são abacates, azeite, nozes e sementes. Essas são todas as fontes de gorduras boas. Nozes de macadâmia, sementes de abóbora, nozes, todas as ótimas nozes. Depois, dependendo do seu metabolismo, de sua genética, você pode tolerar gorduras saturadas, como óleo de coco ou manteiga ghee, feito com manteiga de gado de pasto. Isso tudo é bom. Eu ficaria longe de todos os óleos refinados, que são chamados de óleos vegetais. Eles são problemáticos por várias razões, porque são extraídos com hexanos, solventes, e eles se oxidam facilmente, são instáveis, e nós o consumimos em quantidades enormes que nunca consumimos antes. Então, sou um pouco um comedor evolucionário, no sentido de tínhamos 22 colheres de chá de açúcar por ano quando éramos caçadores-coletores. Encontramos um pote de mel em algum lugar e Agora, matamos quantas temos o urso. por dia? 22 por dia. Uau. E algumas crianças têm 34 colheres de chá de açúcar por dia ou mais. Portanto, as gorduras que estamos consumindo são totalmente diferentes das que costumávamos consumir. 10% da nossa dieta é óleo de soja, algo que aumentou 1000 vezes nos últimos 100 anos, e não é algo que nosso corpo realmente lida bem. Portanto, acho que as gorduras que tenho na minha cozinha são azeite de oliva, óleo de abacate, óleo de coco, ghee e um pouco de manteiga. Depois tem um pouco de óleo de gergelim torrado para dar sabor a pratos asiáticos. Você pode obter vários tipos de óleos de nozes ou sementes que são processados com prensagem a frio, para que não sejam altamente refinados. Você pode usá-los como temperos, como óleo de nozes ou óleo de macadâmia e assim por diante. Mas acho que a maioria do óleo deve ser assim. Você pode compartilhar... Existem 7 sistemas de medicina funcional, certo? Sim. E o que é isso para as pessoas que estão Sim, ok. na mesma... Bem, em alto nível, o que é medicina funcional? Eu sempre brinco que é o oposto da medicina disfuncional. E o corpo não está organizado da maneira como todos nós estamos na faculdade de medicina. Na faculdade de medicina, você tem seu médico da cabeça, seu médico das articulações, médico do estômago, médico do coração, dos pulmões, médico disso, daquilo. Um paciente disse, tem um médico para cada centímetro de mim. E nenhum deles se fala. A verdade é que tudo está interconectado. Os sistemas do corpo estão interligados. Seu corpo é uma rede, é um ecossistema. Portanto, essa abordagem isolada da medicina baseada em diagnóstico e sintomas realmente não tem nada a ver com as leis naturais da biologia. São só coisas que observamos e estamos em um estado muito primitivo da medicina agora. Daqui a 5, 10, 20 anos, vamos olhar para trás e pensar no que estávamos pensando. Portanto, a medicina funcional vai direto à causa raiz. Estamos tratando os sintomas. A medicina funcional trata as causas. Estamos suprimindo os sintomas. A medicina funcional está abordando os mecanismos dessas doenças. Por exemplo, você pode tomar todos os medicamentos para diabetes que quiser, pode tomar todos os medicamentos para pressão arterial que quiser, mas se seu estilo de vida e sua dieta estiverem causando diabetes, não vai funcionar, certo? Certo. A piada é que se você estiver pisando em um prego, você precisa de muita aspirina para se sentir melhor. O tratamento é remover o prego, certo? E é assim que a medicina ocidental funciona. Portanto, a medicina funcional tem esse framework, que são seus fatores predisponentes, genética, gatilhos, estresses, exposições, toxinas, o que for, alérgenos, infecções, interagem com o seu estilo de vida para criar desequilíbrios, ou equilíbrio em 7 sistemas-chave em seu corpo. E isso é a chave para a saúde. Portanto, tratamos esses sistemas removendo as coisas ruins e introduzindo as coisas boas, seja a comida, meditação, sono, nutrientes, seja o que for. E é realmente isso que este livro se baseia. Como ativar e otimizar esses 7 sistemas funcionais que estão todos interconectados. Eles formam uma rede biológica gigante. Como você os ativa através da comida? Falo sobre como a comida influencia cada um desses sistemas. Por exemplo, seu microbioma é um deles, seu sistema imunológico é outro,
Seu sistema de energia é outro. Seu sistema de desintoxicação é outro. Sistemas de comunicação, hormônios, neurotransmissores são outros. Seu sistema estrutural é outro, que abrange a sua estrutura biomecânica, até a estrutura de suas células e assim por diante. Nos concentramos nesses sistemas, mas vamos pegar, por exemplo, o microbioma. Isso é surpreendente para mim. Costumava conversar com gastroenterologistas o tempo todo. Tipo, você não acha que a comida tem algo a ver com o que está acontecendo com a síndrome do intestino irritável ou refluxo? Assim, bem, coma fibras, ou sim, beba café, ou álcool, ou coma comidas apimentadas, ou o que for. Não coma frutas. Como se isso fosse o limite de seus conselhos. Eu disse, nunca lhe ocorreu que você tem um tubo inteiro aí, como todas essas coisas dentro, você está colocando quilos de material estranho todos os dias. Não acha que pode ter algo a ver com o que está acontecendo com as doenças digestivas? Eles diziam, uau, que ideia inovadora. E eu nunca pensei nisso. Eu fiquei tipo, uau, o que é realmente surpreendente, na verdade. O microbioma, descobriu-se, é o grande regulador da maioria das funções corporais. Seu sistema imunológico, suas mitocôndrias, a função do seu cérebro, seus níveis de inflamação, produção de vitaminas e minerais. Ele controla realmente grande parte do que está acontecendo em seu corpo. Desintoxicação é como a nova fronteira, porque pensávamos que era apenas fezes. Ah, quem se importa? São fezes, não importa. Acontece que o órgão mais importante em seu corpo, que controla tudo, na verdade, provavelmente de 1/3 da metade de todos os metabólitos em seu sangue, vem dos micróbios em seu intestino. Você tem 10 vezes mais bactérias em seu intestino do que células próprias, 100 vezes mais DNA. Portanto, você pode ter 20 mil genes. Pode haver 2, 3, 4 ou 5 milhões de genes de bactérias em seu intestino. E esses genes estão produzindo proteínas, que estão sendo absorvidas pelo corpo e estão interagindo com sua biologia, estão regulando todas essas vias químicas para o bem ou para o mal. Portanto, se você tem bactérias ruins crescendo como ervas daninhas, isso vai matá-lo. Vai adoecer. Se você tem boas bactérias, isso o faz saudável. Então não é apenas comer mais fibras, tomar probióticos ou o que for. Acontece que há uma bactéria em seu intestino que é super crítica. Chama-se Akkermansia mucilifina. Essa bactéria cria um revestimento de muco no intestino, para que você não tenha um intestino permeável e não tenha danos na barreira. Pense nisso como uma segunda pele, como se sua pele estivesse danificada e você a colocasse na sujeira. Você teria uma infecção, certo? Mas se sua pele estiver intacta, você pode colocá-la em qualquer lugar. Está tudo bem. É assim com seu intestino. Portanto, a bactéria ajuda a produzir essa camada de barreira no intestino. Como criamos essa bactéria? Boa pergunta. Então, você me preparou bem, Luiz. Essa bactéria gosta de certos alimentos. Acontece que você não pode tomá-la como um probiótico. E tomar probióticos não ajuda muito, mas ela adora o que chamamos de polifenóis. O que são polifenóis? São milhares de fitoquímicos e há alguns que ela realmente adora, como romã, e cranberry e chá verde. Agora, o que é realmente fascinante é que há uma nova classe de medicamentos chamados inibidores de checkpoints, que são usados para a imunoterapia, que é para ajudar o seu próprio sistema imunológico a combater o câncer, e eles podem ser muito eficazes. Então, você tem um câncer em estágio 4, você toma esse medicamento e, bum, você está curado, em um mês, sem efeitos colaterais. É uma terapia avançada de câncer bastante milagrosa. No entanto, acontece que a maioria dos inibidores de checkpoints, esses medicamentos de imunoterapia, requerem a presença de Akkermansia em seu intestino para serem eficazes, porque a Akkermansia regula tantas funções em seu sistema imunológico, muitas pessoas têm níveis muito baixos de Akkermansia. O que é incrível é que ouvi histórias de um de meus colegas, por exemplo, William Lee, que disse que sua mãe tinha câncer uterino em estágio 4, não estava respondendo aos inibidores de checkpoints, a caminho de morrer rapidamente. Ele fez o exame de fezes dela, porque ele conhece isso, pois estava envolvido com a ideia de que comida é remédio. Ele escreveu um livro chamado Coma para Vencer Doenças. Ele não encontrou a Akkermansia, deu a ela todos esses polifenóis e depois a submeteu a outro tratamento. Elevou os níveis de Akkermansia dela e ela está completamente curada. Para com isso. Não estou brincando. Isso é o poder da comida como remédio. É tão específico, portanto, esses 7 sistemas funcionais, como seu sistema de desintoxicação, como você se livra de resíduos intensos e toxinas ambientais. Bem, certos alimentos são poderosos ativadores dos sistemas de desintoxicação do seu próprio corpo. Por exemplo, a glutationa é um dos compostos desintoxicantes mais importantes no corpo. Quando você come brócolis ou vegetais crucíferos, couve, repolho, couve de Bruxelas, couve rábano, alho, cebola, certos outros alimentos, todos esses alimentos ajudarão a aumentar os níveis de glutationa em seu corpo para ajudar na desintoxicação. Por exemplo, se você olhar na Ásia, se você beber chá verde, eles também permitem sushi e outras coisas no Japão, mas também tem chá verde. O chá verde é um quelante de metais pesados, portanto, o corpo tem essa inteligência inata que pode ser ativada por esses fitoquímicos. Portanto, pensamos o que precisamos comer. Precisamos de proteína, gordura, fibras, carboidratos, vitaminas e minerais, e paramos por aí.
Mas talvez aconteça que esses 25 mil fitoquímicos, como todas essas coisas das quais falamos com Akkermansia, o trigo sarraceno tartário do Himalaia, ou todas essas coisas, os glucosinolatos no brócolis, esses compostos podem ser a chave para uma saúde realmente boa. Portanto, você não pode ter uma doença aguda, mas pode desenvolver o que chamamos de doença de deficiência de longa latência. Ou seja, se você não tiver vitamina C suficiente, a curto prazo você terá escorbuto, ou digamos, a vitamina D é melhor. Se você não tiver vitamina D o suficiente a curto prazo, realmente de forma agressiva, você tem raquitismo. Mas a longo prazo, você pode causar câncer se você tiver deficiência da vitamina D. Você pode causar osteoporose, pode causar outros problemas. Portanto, esses fitoquímicos, eu acredito, descobriremos que são essenciais se quisermos otimizar nossa saúde e desempenho e nos tornar excelentes. Cara, você tá ensinando muito hoje, eu adoro isso. Estou tentando. Eu tenho 1 ou 2 perguntas finais e eu vou deixar você ir. Eu quero ter certeza que as pessoas entendam isso. A dieta Pegan, 21 princípios para voltar a ser saudável num mundo nutricionalmente confuso. Tá muito confuso para muita gente, então comprem esse livro. Você pode encontrar online na Amazon, também pode acessar o seu site. Tem bônus para as pessoas se elas comprarem um livro. Sim, se eles forem pigandiet.com, eles podem acessar uma lista completa de alimentos incríveis. Nós nos associamos com todos os tipos de agricultores regenerativos e ótimos fornecedores de alimentos e oferecemos ótimos bônus. Você pode acessar pigandiet.com e conferir. É um vídeo legal lá explicando um pouco do que é e algum material extra também. Adorei. Se vocês gostarem, é apenas o começo do que vocês vão encontrar nesse livro, então tratem o açúcar como droga recreativa. Eu preciso sempre me lembrar disso, essa é uma das suas sessões. Muitas informações sobre alimentos que impulsionam o cérebro, equilibrando açúcar no sangue, tudo o que você precisa saber para se curar com a comida. Então, comprem esse livro, vai ser muito bom. Eu tô curioso, última pergunta para você, e já tivemos o Mark aqui algumas vezes, então se vocês quiserem ouvir as 3 verdades e a definição de grandeza, a gente vai linkar episódios anteriores, vocês podem conferir. Eu tô curioso, você tem 61, Mark. É isso mesmo? Sim. Você tem 61 e está prestes a ser um autor de best-sellers do New York Times pela 14ª vez. É muito educado em muitas coisas sobre o corpo, a mente, comida e nutrição. Você está bem conectado com mentes brilhantes do mundo da medicina, religião, espiritualidade, negócios também. Qual é o seu maior desafio pessoal agora nessa fase da vida que você ainda não conseguiu superar, ou algo que você está lidando e está lutando, seja pessoalmente ou profissionalmente, na saúde, seja lá o que for? É uma ótima pergunta. Bem, é um momento interessante para todos nós, porque a Covid realmente forçou a todos um momento introspectivo para pensar sobre o significado de nossas vidas. E o que estamos fazendo, o que é importante e o que não é importante, como gastamos nosso tempo. E, para mim, eu passei por alguns desafios pessoais. Recentemente me separei da minha esposa, o que está tudo bem. Quer dizer, você foi realmente amoroso e ótimo, mas ainda é difícil. E fiz uma cirurgia nas costas no verão passado, da qual me recuperei completamente. Estou malhando 2, 3 horas por dia, às vezes. Mas o que foi mais importante é que, nesta fase da minha vida, em que já conquistei muito e tenho 13 best-sellers do New York Times, tenho uma clínica em Cleveland, uma clínica em Lenox, presença online, e fazendo todo tipo de coisas maravilhosas, eu decidi tirar um momento para parar e reavaliar o que eu quero para os próximos 30 anos. Então, meus primeiros 30 anos foram essencialmente me tornar quem eu era. Os próximos 30 foram fazer o que eu era, certo? Realmente mais de 30 anos dedicados a isso, mas de uma maneira que na verdade foi ótima para mim, porque levou a tanta coisa boa, mas eu estava trabalhando muito para a questão do que os meus próximos 30 anos serão para mim. Então, tirei um momento para, em vez de me tornar alguém, me tornar ninguém por um momento. Uau! Então eu fui para o Havaí e ainda estou fazendo um pouco de trabalho, mas estou tirando mais tempo, estou olhando para frente, dizendo como posso projetar minha vida de forma a criar o maior impacto, que trará a cura e o amor ao mundo, mas também fazer isso de uma maneira que me ajude a estar totalmente realizado e feliz e regenerar meu próprio bem-estar. Porque eu me sacrifiquei e meu corpo no altar do serviço por tempo demais. Claro, Quero dizer, eu estava na estrada 50% do tempo. Eu era um mestre em hotéis, serviços de carro, aeroportos, como se eu fosse um especialista em coisas nas quais eu não queria ser especialista. E eu simplesmente percebi o quanto isso afetou minhas conexões sociais, minha própria saúde, bem-estar, minha capacidade de realmente saborear a vida. Portanto, meu desafio
é como eu mudo um pouco de marcha e começo a projetar uma vida que me permita ter a maior alavancagem e impacto para mudar as coisas que quero ver mudadas no mundo, mas ao mesmo tempo que me ajude a prosperar e viver de forma que eu possa saborear a vida, que eu possa habitar o momento e que eu possa ter mais espaçosidade para fazer as coisas que são as mais importantes que eu acredito que posso fazer para a próxima fase da vida. Portanto, é passar de ser como um guerreiro no campo de batalha para ser mais como uma posição de Rei Merlin, onde eu posso... Mas estou trabalhando nisso tudo. Claro. Sinto que estou chegando perto. E é apenas um momento interessante para mim, neste momento, pensar em como eu luto para me libertar das coisas que me definem e realmente reimaginar coisas que me redefinirão para ser quem eu quero ser na próxima fase da minha vida. Cara, eu tenho que aprender isso um dia. Eu tô nessa fase também onde você tava, né? Eu tô no modo de construir, crescer, criar, fazer acontecer, então... Bem, eu agradeço a você, Dr. Mark, por estar muito presente na forma em que você serve o mundo e tá reimaginando sua vida para poder servir de uma forma diferente e única também. Então, obrigado por compartilhar isso e obrigado por dar pra gente tanta sabedoria e princípios práticos nessa entrevista. Eu agradeço muito, sou sempre grato pela sua sabedoria e nossa amizade, por tudo que você faz por mim. Então, eu sinto muito pelos desafios e mudanças que estão acontecendo, mas eu sei que eles estão acontecendo a seu favor e tudo vai te beneficiar no futuro. Então, eu te agradeço muito. Então, comprem esse livro, comprem para alguns amigos também, que esse livro possa ser útil para a saúde deles, porque todos nós podemos usar mais, né? Então, muito obrigado, meu caro, eu te agradeço. Claro, Luiz, obrigado. Espero poder te ver pessoalmente, te dar um grande abraço em breve. Vamos fazer isso, cara, com certeza. O Alzheimer começa com mudanças negativas no cérebro décadas antes de esquecer pessoas ou esquecer nomes. Isso acontece na meia-idade e os primeiros sinais que podemos detectar usando exames de cérebro são essas placas.